Fala torcedor rubro-negro, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o que surgiu nas últimas horas é simplesmente uma bomba e muda completamente o cenário do Flamengo fora de campo. Não é especulação rasa, não é conversa de bastidor pequeno e muito menos boato plantado. A Qatar Airways fez um movimento inesperado, pesado e estratégico, e colocou o Flamengo diretamente no radar global da companhia, algo que poucos clubes fora da Europa conseguem provocar. O que chamou atenção imediatamente não foi apenas o nome envolvido, mas a forma como tudo aconteceu. A Qatar Airways não costuma se movimentar de maneira aleatória. É uma empresa que age com planejamento de longo prazo, alinhada a interesses geopolíticos, esportivos e de marca. Quando ela entra em cena, não entra para testar, entra para dominar espaço. E o Flamengo, neste momento, aparece como peça central de uma estratégia muito maior do que apenas estampar uma logo em uma camisa. Nos bastidores, a informação que circula é de que o Flamengo passou a ser analisado internamente pela Qatar Airways como ativo estratégico global, e isso muda tudo. Não se trata apenas de patrocínio pontual. O clube passou a ser estudado sob métricas que normalmente são aplicadas apenas a gigantes europeus: alcance internacional, engajamento orgânico, potencial de consumo, força cultural e capacidade de ativação de marca em diferentes mercados. O resultado dessa análise teria surpreendido até executivos acostumados a trabalhar com números absurdos. O Flamengo entrega algo que poucas instituições esportivas do mundo conseguem: uma torcida massiva, apaixonada, engajada e extremamente fiel. Não é uma audiência fria. É um público que consome, participa, defende e transforma qualquer parceria em narrativa. Para uma companhia aérea global, isso significa muito mais do que visibilidade. Significa presença constante, desejo, associação emocional e ocupação de território simbólico em mercados estratégicos. O movimento da Qatar Airways pegou muita gente de surpresa justamente porque o Flamengo não estava, oficialmente, no centro de conversas com companhias aéreas nesse nível. Existiam diálogos com marcas esportivas, patrocinadores tradicionais, multinacionais de outros setores. Mas quando uma empresa do porte da Qatar entra no radar, o jogo sobe de patamar instantaneamente. Executivos de mercado descrevem esse tipo de movimento como mudança de eixo. Internamente, o Flamengo recebeu a informação com extrema cautela e atenção máxima. Não existe euforia, mas existe consciência do peso da situação. Qualquer aproximação com a Qatar Airways envolve não apenas valores financeiros elevados, mas também exposição internacional, articulação institucional e impacto direto na imagem do clube fora do Brasil. É o tipo de conversa que não passa por departamentos intermediários. Vai direto para o topo. O que mais chama atenção é o contexto global. O futebol vive um momento de reorganização de poder. Competições internacionais mais frequentes, mundial de clubes ampliado, expansão de mercados fora da Europa tradicional e busca por novas audiências. Dentro desse cenário, o Flamengo surge como uma das poucas marcas sul-americanas capazes de dialogar com o mundo em pé de igualdade. A Qatar Airways percebeu isso e decidiu agir. Nos bastidores do mercado, o comentário é de que a empresa estuda não apenas o Flamengo como clube, mas o Flamengo como plataforma. Plataforma de conteúdo, de experiências, de ativações globais, de conexão entre culturas. Algo que vai muito além de patrocinar jogos ou estampar uniformes. É uma visão que mistura esporte, turismo, entretenimento e soft power. E isso explica por que o movimento foi tratado como inesperado, mas extremamente calculado. Esse simples vazamento já causou reação imediata. Marcas que estavam em negociação com o Flamengo passaram a reavaliar propostas. Parceiros atuais ficaram atentos. Concorrentes observaram com preocupação. Porque quando uma empresa desse porte entra no radar, ela automaticamente revaloriza tudo ao redor do clube. O Flamengo passa a negociar de outro lugar, com outro peso, outra força e outro nível de exigência. Dentro do clube, a leitura é clara: o Flamengo não corre atrás. Ele analisa. Ele escolhe. Ele impõe condições. A gestão atual sabe que o maior erro seria aceitar qualquer coisa apenas pelo impacto do nome. O Flamengo não abre mão de autonomia, identidade e controle de imagem. Qualquer parceria precisa respeitar esses pilares. E isso já foi deixado claro desde o primeiro momento. O torcedor precisa entender o tamanho disso. Não significa que algo está fechado. Não significa anúncio iminente. Mas significa que o Flamengo entrou definitivamente em um radar onde poucos clubes brasileiros estiveram. Significa que o clube passou a ser visto como protagonista global fora de campo, não apenas dentro dele. E isso muda o jogo para tudo: patrocínios, fornecedoras, mídia, negociações futuras.
A Qatar Airways não se movimenta por acaso. Se olhou para o Flamengo, é porque enxergou potencial real de retorno, influência e crescimento. E quando esse tipo de empresa começa a observar, outras seguem o mesmo caminho. O Flamengo vira centro de atenção. Vira alvo. Vira prioridade. Essa história está só começando. Ainda tem muita coisa para vazar, muita reunião para acontecer e muita pressão para surgir nos bastidores. O mercado internacional está se mexendo, e o Flamengo está no meio disso tudo. Agora entra a parte que realmente assusta o mercado e explica por que esse movimento da Qatar Airways não é só mais um patrocínio entrando em negociação. O que está em jogo aqui é reposicionamento global de poder, e o Flamengo, pela primeira vez na história recente, aparece como peça central nesse tabuleiro. A Qatar Airways não olha clubes apenas como espaços publicitários. Ela trabalha com o conceito de ecossistema. Onde a marca entra, ela conecta turismo, eventos, mídia, influência institucional e presença geopolítica. Foi assim com clubes europeus, com grandes competições internacionais e com projetos ligados diretamente à FIFA. Quando o Flamengo entra nesse radar, ele deixa de ser analisado como clube sul-americano e passa a ser tratado como hub estratégico de audiência global. Nos relatórios internos que circularam no mercado, o Flamengo aparece como um dos raríssimos clubes fora da Europa capazes de gerar tráfego internacional contínuo. Não apenas em dias de jogo, mas todos os dias. Redes sociais, conteúdo espontâneo, consumo de camisa, engajamento emocional e presença cultural fazem parte desse pacote. Para uma companhia aérea global, isso significa ocupar o imaginário do torcedor, do viajante e do consumidor ao mesmo tempo. E aqui está o ponto-chave que muda tudo. O Flamengo conecta mercados que normalmente não se conectam. América do Sul, comunidades latinas na América do Norte, África, Oriente Médio e até partes da Ásia, onde o futebol brasileiro tem enorme apelo cultural. A Qatar Airways entendeu que, ao se associar ao Flamengo, ela não está apenas patrocinando um clube, mas ancorando sua marca em uma identidade popular global, algo que dinheiro sozinho não constrói. Por isso, o movimento foi inesperado. O Flamengo não estava oficialmente no pipeline público de companhias aéreas globais. Mas internamente, ele já vinha sendo monitorado. O salto de engajamento digital, a constância em competições internacionais, a força da torcida e a profissionalização da gestão colocaram o clube em um patamar onde empresas desse nível passam a observar com atenção cirúrgica. O impacto disso dentro do Flamengo foi imediato. O assunto saiu do nível operacional e foi direto para o estratégico. Não se fala apenas em valores, embora os números mencionados sejam considerados extremamente altos para os padrões do continente. Fala-se em exposição internacional, ativação global, eventos fora do Brasil, ações conjuntas em grandes centros internacionais e até integração com projetos de turismo esportivo. Esse tipo de parceria, se avançar, muda completamente a forma como o Flamengo se posiciona no mundo. O clube deixa de ser apenas um participante de competições globais e passa a ser um ator recorrente no cenário internacional, com presença constante em campanhas, eventos e plataformas de mídia fora do eixo tradicional do futebol brasileiro. E claro, isso gera reação imediata. Outras companhias aéreas entram em alerta. Patrocinadores que já estão no clube começam a reavaliar contratos. Fornecedoras de material esportivo percebem que o Flamengo pode levar ainda mais sua exigência. O simples fato da Qatar Airways se movimentar já inflaciona o mercado ao redor do Flamengo. É efeito dominó puro. Internamente, a diretoria rubro-negra mantém uma postura extremamente calculada. Existe entusiasmo, sim, mas existe principalmente responsabilidade. O Flamengo sabe que uma parceria desse porte traz benefícios gigantes, mas também exige cuidado absoluto com imagem, independência e identidade. O clube não aceita ser coadjuvante da própria história. Qualquer acordo precisa respeitar isso de forma inegociável. Um detalhe que pesa muito nessa análise é o cenário do futebol mundial nos próximos anos. Com o Mundial de Clubes ampliado, o Flamengo terá exposição frequente em mercados onde a Qatar Airways atua de forma agressiva. Isso cria uma sinergia quase natural. Não é coincidência. É leitura estratégica de futuro. Quem se posicionar agora, domina espaço depois. Nos bastidores políticos do futebol, essa movimentação também é observada com lupa. Entidades, federações e dirigentes sabem que alianças desse tipo aumentam influência institucional. O Flamengo, ao se aproximar de grupos com esse alcance, amplia sua voz fora de campo. E isso, em um futebol cada vez mais político, vale tanto quanto o título. O mais impressionante é perceber como o Flamengo chegou até aqui sem perder sua essência. Não foi vendendo identidade, não foi se apequenando, não foi abrindo mão de controle. Foi crescendo,
organizando, vencendo e entendendo o próprio tamanho. Hoje, o clube senta à mesa com gigantes porque merece, não porque implora. Essa negociação ainda vai render muitos capítulos. Novos vazamentos, novas pressões, novas reações do mercado. A Qatar Airways não costuma desistir fácil quando identifica potencial estratégico. E o Flamengo, por sua vez, não aceita menos do que aquilo que corresponde à sua grandeza. Torcedor rubro-negro, o momento é histórico. O Flamengo não está apenas disputando títulos. Está disputando espaço no mundo. E isso muda tudo. Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado, porque essa novela está longe de acabar, e cada capítulo pode redefinir o futuro do manto sagrado.